Bom dia! Hoje, nosso encontro é para falar de um assunto muito sério. Vamos imaginar um cenário que parece de filme, mas que, olha, é um risco real. Imagine São Paulo, essa metrópole gigante, sem água. São Paulo é uma cidade que pulsa, que nunca para. Milhões de pessoas vivem, trabalham e sonham aqui. Mas o que acontece se a fonte da vida, a água, simplesmente acabar? A água é fundamental para tudo. Ela está no nosso café da manhã, no banho que nos prepara para o dia e na energia que ilumina nossas casas. Sem ela, a cidade que conhecemos simplesmente deixaria de funcionar. A dependência da água é total e muitas vezes invisível para a gente. A gente abre a torneira e ela está lá. Mas essa facilidade esconde um sistema complexo e frágil. Os reservatórios, como o Cantareira e o Guarapiranga, são o coração que bombeia vida para essa imensa cidade. Pensar em São Paulo sem água é como pensar em um corpo sem sangue. As indústrias que movem a economia, os restaurantes que nos alimentam, os parques que nos oferecem um respiro, tudo, absolutamente tudo, precisa de água para existir. É um recurso que a gente dá como garantido, mas a ausência dele paralisaria a maior cidade do Brasil. A crise hídrica que vivemos há alguns anos nos deu um pequeno aviso. Lembram do racionamento, da preocupação com o nível dos reservatórios? Aquilo foi um alerta, um lembrete de que a água não é infinita. Agora, vamos levar essa reflexão um passo adiante. Não estamos falando de torneiras secas por algumas horas. Estamos falando de um colapso total, onde os reservatórios atingem o volume morto e não há mais de onde tirar. A rotina de milhões de paulistanos seria virada de cabeça para baixo, de um jeito que a gente mal consegue imaginar. É um cenário assustador, mas que precisamos discutir. A importância da água vai além do consumo direto. Ela é essencial para a geração de energia hidrelétrica. Sem água nos reservatórios, a produção de eletricidade diminui drasticamente. Isso significaria apagões constantes, afetando não só nossas casas, mas toda a infraestrutura da cidade. Semáforos, metrô, hospitais, tudo ficaria comprometido. A falta de água, portanto, não é apenas sede, é a escuridão, o silêncio dos motores e o fim da normalidade como a gente conhece. É o começo de uma crise humanitária em plena selva de pedra. Um desafio gigantesco para todos nós. Vamos entrar agora na casa das pessoas. Como seria a sua rotina sem água saindo da torneira? Pense na primeira coisa que você faz ao acordar. Escovar os dentes? Lavar o rosto? Tomar um banho para despertar? Sem água, essas ações simples se tornam um luxo impossível. A higiene pessoal fica completamente comprometida. A sensação de limpeza, tão importante para o nosso bem-estar, desaparece. Famílias teriam que usar lenços umedecidos ou outras alternativas bem precárias. A falta de banho não seria só um desconforto, mas um problema de saúde pública esperando para acontecer. Um convite para doenças. E a alimentação? Cozinhar se tornaria uma tarefa quase impossível. Lavar verduras, cozinhar arroz e feijão, ou mesmo preparar um simples macarrão. Tudo isso exige água. As famílias teriam que depender de alimentos prontos, industrializados, que não precisam de preparo. A limpeza da casa também seria deixada de lado. Louça suja se acumulando na pia, banheiros sem descarga. O mau cheiro e a proliferação de bactérias e insetos se tornariam uma realidade dentro dos lares. Cada gota de água, talvez comprada a preços altíssimos de caminhões-pipa, seria guardada só para o consumo essencial: beber. A dinâmica familiar mudaria completamente. A busca por água se tornaria a principal atividade do dia. As pessoas formariam filas gigantescas, esperando por horas sob o sol, para conseguir alguns litros de caminhões-pipa. Isso geraria conflitos, brigas e um estresse social enorme. Imagine o desespero de pais e mães tentando garantir água para os filhos beberem. A tensão estaria no ar, em cada esquina. A solidariedade até poderia surgir,
Mas o desespero por um recurso tão básico certamente levaria a situações muito difíceis e tristes entre vizinhos e comunidades. O impacto psicológico seria devastador. Viver em um ambiente sujo sem poder cuidar da própria higiene gera um sentimento de impotência e angústia. A preocupação constante com a próxima fonte de água consumiria a energia mental das pessoas. O bem-estar, a tranquilidade e a dignidade humana seriam profundamente afetados. A casa, que deveria ser nosso porto seguro, se transformaria em um lugar de estresse e privação. A falta de água não seca apenas as torneiras. Ela seca a nossa qualidade de vida e a nossa paz de espírito de uma forma muito cruel. Agora, vamos sair de casa e olhar para a cidade. Se a situação já é dramática dentro dos lares, imagine o impacto nos serviços essenciais. Pense nos hospitais. Um hospital precisa de uma quantidade enorme de água para funcionar. É necessária para a esterilização de instrumentos cirúrgicos, para a limpeza dos leitos e dos quartos, para a higiene de médicos e pacientes. Sem água, como realizar uma cirurgia com segurança? Como evitar a propagação de infecções hospitalares? Os hospitais entrariam em colapso, procedimentos seriam cancelados e só emergências extremas poderiam ser atendidas, e mesmo assim, em condições muito precárias. As escolas seriam outro setor profundamente afetado. Sem água nos banheiros e bebedouros, seria impossível manter as crianças e os adolescentes no ambiente escolar. As aulas teriam que ser suspensas por tempo indeterminado. Isso causaria um prejuízo gigantesco na educação e no desenvolvimento de toda uma geração. Além disso, muitas crianças dependem da merenda escolar para ter uma refeição nutritiva no dia. Sem água para cozinhar, nem mesmo esse serviço poderia ser oferecido. As crianças ficariam em casa, em um ambiente muitas vezes já precário pela falta de água e sem acesso à educação. E o comércio e o transporte? Muitos negócios simplesmente não poderiam abrir as portas. Restaurantes, lanchonetes, salões de beleza, lavanderias, todos dependem diretamente da água. O resultado seria um desemprego em massa, com milhares de pessoas perdendo sua fonte de renda da noite para o dia. O transporte público também sofreria. A limpeza dos trens do metrô e dos ônibus seria impossível, tornando-os focos de doenças. Sistemas de refrigeração de motores de muitos veículos também poderiam ser afetados, causando mais quebras e interrupções no já caótico trânsito paulistano. A economia da cidade, o motor do Brasil, iria parar. As indústrias, grandes consumidoras de água em seus processos de produção, teriam que interromper suas atividades. A construção civil, que também utiliza muita água, seria paralisada. O efeito em cascata seria devastador. Empresas fechando, desemprego aumentando, arrecadação de impostos caindo. A crise hídrica se transformaria rapidamente em uma crise econômica e social sem precedentes. São Paulo, a cidade que se orgulha de não parar, seria forçada a uma parada brusca e dolorosa, com consequências para todo o país. O cenário que a gente descreveu é terrível, mas ele serve como um grande alerta. A falta de água generalizada levaria a uma crise de saúde pública gravíssima. Sem condições básicas de higiene, doenças que hoje são controláveis voltariam com força total. Cólera, febre tifoide, hepatite A, todas elas são transmitidas por água e alimentos contaminados. A proliferação de mosquitos, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, também aumentaria, já que as pessoas passariam a estocar água de forma inadequada em baldes e caixas, criando o ambiente perfeito para a reprodução do inseto. Essa situação nos força a olhar para o presente e para o futuro com mais responsabilidade. Não podemos mais tratar a água como um recurso infinito. Cada um de nós tem um papel fundamental nessa história. Pequenas atitudes no dia a dia fazem uma diferença enorme. Fechar a torneira ao escovar os dentes,
tomar banhos mais curtos, consertar vazamentos. Tudo isso, quando multiplicado por milhões de pessoas, representa uma economia gigantesca. É uma mudança de mentalidade. É entender que cada gota conta e que o desperdício de hoje pode ser a falta de amanhã. Além das nossas atitudes individuais, precisamos cobrar políticas públicas eficientes. É fundamental investir na recuperação e proteção dos nossos rios e mananciais. Despoluir o Tietê e o Pinheiros não é só um sonho. É uma necessidade para garantir a segurança hídrica da cidade. Precisamos também de mais investimento em infraestrutura para reduzir as perdas de água na distribuição, que hoje são muito grandes. Cuidar das nascentes, reflorestar as margens dos reservatórios e buscar fontes alternativas de abastecimento são tarefas urgentes para os nossos governantes. A mensagem final do nosso encontro de hoje é de esperança, mas também de urgência. O futuro de São Paulo depende da nossa relação com a água. Se continuarmos no caminho do desperdício e do descaso com nossos rios, o cenário de caos que a gente imaginou pode se tornar realidade. Mas se agirmos agora, com consciência e união, podemos garantir que as futuras gerações também possam abrir a torneira e ter acesso a esse bem tão precioso. Cuidar da água é cuidar da vida. É cuidar do futuro da nossa cidade e de todos nós. Vamos juntos nessa missão. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.